E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Já estou vendo as meninas aqui. Ah, estão juntas, que legal, que bacana. Eu achei que elas estavam separadas, uma num lugar, outra noutra, mas no outro lugar, né? Mas já estão aqui, estão juntas. Mas espera aí, eu preciso abrir aqui só um negocinho, sabe? Então, eu tô apanhando aqui no negocinho, mas vamos lá. Bom dia, meninas, tudo bem? Tudo em paz, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindas aqui na rede. Eita, que coisa boa. Estamos nesta quarta-feira e quarta-feira nós temos sempre esse bate-papo aqui e hoje nós vamos conversar com as nossas queridas Helenice Simão, né? E Alexandra Alves, elas que estão ambas em Morungaba, pelo que eu estou entendendo aqui, então, né? Já que estão juntas, estão lá em Morungaba, São Paulo, né? E deixa eu só entender aqui, a Alexandra, ela é da Igreja Batista, Igreja Evangélica Batista, né? A Alexandra vai fazer 19 anos, ela é casada, ela é, deixa eu ver o que mais aqui. Ela é casada com meu amigo Ariveldo, é assim? O internacional e exclusivo Ariveldo, né? É mãe de Samela, muito bem. E hoje ela está lá na Vila Minha Pátria, então elas estão lá em Morungaba. Já atuou em outros projetos de missões nacionais e tal, né? Na Cristolândia do Rio de Janeiro, na Cristolândia do Espírito Santo, e hoje está lá em Morungaba. A Helenice, ela foi bem resumida, ela só botou aqui o que é o mais importante: solteiríssima. Pronto, é o que tá aqui, Helenice, te entregaram aqui, ó, não sei o que é que falaram aqui, né? Mas enfim, e tá dizendo assim, ó, ela tá lá na Vila Minha Pátria também, né? E lá em Morungaba, São Paulo, né? A Helenice também, ela também eu acho que vai fazer 18, né, Helenice? Já tem 18 já, não? Eu não sei nem se ela é maior de idade, mas enfim. Vou fazer 20. Vai fazer 20, olha aí, pronto, então tá aí. Muito bem, gente, obrigado por ter atendido aí o chamado da gente, né? Por ter atendido esse convite, é uma honra tê-las aqui, poder estar ouvindo-as e conhecendo-as também, né? Uma vez que eu particularmente ainda não sei se eu já tinha visto uma das duas, não sei se vocês estavam lá em Vitória, no Espírito Santo, acredito que não, né? Pelo menos eu não lembro do rostinho de vocês, mas vamos lá, vamos identificar então quem é quem. Eu vou começar aqui pela ordem que me mandaram. A Helenice Simão, quem é? Pra gente identificar as vozes. Bom dia. Esta é a Helenice, a loira. Pronto, solteiríssima e loiríssima. Muito bem, bom dia, querida, seja muito bem-vinda aqui na rede. Vamos saber que você tá aí também, né? Firme nesta jornada maravilhosa. Então, pra gente identificar as vozes, bom dia, tudo bem? Tudo em paz? Bom dia. Eu não estava em Vitória porque na semana da convenção eu tive Covid, olha só. Passagem comprada e tudo. Olha só. Aí fiquei. Oh, meu Deus do céu. E a nossa. Tô meio rouca, tá, Elber? Tá rouca? Tô com uma virose. Tô rouca, minha voz não é assim. Muito bem, tá certo. E então a Alexandra é a loira e a morena, né? Então a morena é a Alexandra, então vamos identificar a voz da Alexandra para você saber quem é. Alexandra, bom dia, querida. Bom dia, pastor Elber. Bom dia também, ouvintes aí da 316. Eu sou a Alexandra e sou morena, cacheada. Muito bom. Eu sou Helenice e sou loira. Isso. Graças. Muito bom. Mas, gente, vocês estão bem? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Como é que tá Morungaba aí? Tá calor? Tá frio? Deve tá frio, né? São Paulo, né? Friozinho tá chegando aqui, pastor. Costuma ser bem mais frio, mas agora a gente já começou assim a sentir já o clima mudando, né? Tá mais pra frio. Muito bom. Morungaba hoje tem quantos habitantes? Vocês sabem, não? Vocês são de onde? A Helenice, você é de onde, Helenice? Eu sou do estado do Rio. Muito bem. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Morungaba tem cerca de 13 mil habitantes. É uma cidade pequena. Uma cidade pequena, né? Legal. E a Vila Minha Pátria aí tem quanto tempo, vocês sabem? 1 ano de existência. Em abril, 19 de abril, fez 1 ano de Vila Minha Pátria. Muito bem. E tem crescido muito, né? Assim, de repente o trem explodiu mesmo e assim, e acho que não tá maior porque infelizmente somos limitados, né? Porque senão estaria bem maior esse negócio aí, né?
A proposta do projeto, quando iniciou, era para receber 56 pessoas, e hoje nós já atendemos mais de 500 pessoas, né? Já passaram pela vila. Olha só. Então, assim, foi bem além do que se tinha proposto, inicial, né? Exatamente. Graças a Deus. Muito bem. Hoje a gente está com 123 pessoas acolhidas aqui no projeto, né? Olha só, que legal. E aí, agora eu queria saber de vocês, né? Normalmente é a primeira pergunta que eu faço para todos os missionários, né? Eu vou começar com a Helenice, então. Helenice, como é que foi o teu chamado para missionária, querida? Assim, como é que foi? Por que você decidiu ser missionária, né? Conta pra gente. Olha, pastor Elmer, eu tenho chamado missionário, né, desde bem novinha, desde adolescente na minha igreja, né, lá no estado do Rio. E eu sempre tive essa certeza. Sim. Né? Então fui me preparar, fui para o seminário, depois me inscrevi, né, me apresentei à Junta de Missões Nacionais e fui atender o chamado, que eu nunca tive dúvida a respeito do meu chamado missionário. Né? Então eu trabalhei 13 anos com a junta no sertão no nordestino, né? Foi a minha primeira experiência. A minha primeira experiência com missões no campo missionário foi Juazeiro do Norte. Né? E comecei lá o meu trabalho missionário. Sim. E que momento que você identificou isso, que você tinha esse chamado na tua vida? Eu vou ser missionária e ponto final. Você lembra? Como eu disse, né, anteriormente, eu sempre tive esse desejo e eu ouvia muito. Quer dizer, a minha igreja nunca foi uma igreja muito missionária, né? Mas ela ajudava muito. A gente tinha muitos seminaristas na igreja, né? Todo ano tinha seminaristas diferentes e tudo mais. E eu, nos programas missionários sempre me inspiraram muito. Sim. Né? Então, eu tinha essa certeza e tinha certeza que o meu primeiro campo seria o Nordeste no coração. Eu não sou nordestina de nascimento, mas sou nordestina de coração. Eu amo o Nordeste. 13 anos de sertão foram os melhores anos da minha vida em missões. Né? Legal. E eu nunca tive dúvida com relação a isso, né? E a palavra de Deus, né? Eu gosto muito do apóstolo Paulo, e esse texto, o texto de Atos 20:24, né? Sempre falou muito ao meu coração. Sim. Então, eu nunca tive dúvida a respeito do meu chamado. Eu fiquei afastado um tempo, mas depois voltei, depois tive uma experiência em Moçambique, depois agora estou na vila, né? E feliz com o meu trabalho. Missionário, olha, pastor Elber, eu não tenho dúvidas que o missionário, ele tem DNA missionário, ele nasce com isso, né? Como diz o pastor, né? É sangue M positivo, né? Exatamente. Né? A gente entende que nem todos podem ir, mas todos, a gente tem o privilégio, eu, Alexandre, missionário de campo, ele tem o privilégio de ir, orar e contribuir, né? Então a gente faz isso tudo, mas aquele que está em casa, aquele que está orando, aquele que está contribuindo, né? Sem eles realmente seria difícil a gente permanecer no campo. Sim. Né? Ir para o campo pode parecer fácil, mas permanecer no campo é bem difícil e bem diferente, né? De fazer uma viagem missionária, né? De participar de alguma maneira com a sua igreja, ou até um projeto de juntas, missões nacionais ou mundiais, ou qualquer outra agência missionária. Sim. Mas o estar no campo, eu sou missionária 24 horas por dia. Muito bem. 7 dias por semana. Muito bem. E Alexandra, e você, como é que foi teu chamado, querida? Em que momento você entendeu esse chamado e enfim, como é que você descobriu que você seria uma missionária? Esse desejo, como a Helenice falou, ele se desperta muito, muito cedo, né? Então, desde quando eu tive essa experiência com Cristo, que foi também na adolescência,
eu me sentia impelida pelo Espírito a testemunhar de Jesus. Então, quando jovem na escola, eu tinha essa necessidade. Eu lembro que em algum momento da minha vida eu fazia aquela evangelismo de rua, né? Antes, a gente sempre... Não é tão comum hoje, né? Mas a igreja de uns anos atrás fazia culto no ar livre, culto na praça, evangelismo, entrega de folhetos, no ônibus. Então, todas essas coisas, isso sempre me desafiou, me despertou, e sempre que eu podia, eu estava participando de tudo isso, né? Quanto ao chamado missionário, isso ardia no meu coração. Eu tinha uma certeza desse chamado, porém eu não sabia quando, porque é exatamente isso, né? A gente tem esse desejo, mas o tempo, Deus, ele se encarrega de preparar todas as coisas. Então também tive a oportunidade de ir para um seminário, fiz missiologia, o tempo passou, e aí não foi logo na juventude, eu fui para o campo já bem depois, já de ter minha filha e tudo, né, de estar casada, que eu tive essa minha igreja, tudo que estava relacionado a missões, eu estava participando. Então fica uma palavra também para os ouvintes, porque quando você se sente chamado para essa obra, o Ministério de Missões, não necessariamente você precisa estar num campo fora da sua realidade de Jerusalém. Desde quando você é chamado, você vai se sentir impelido a isso. Porque às vezes a pessoa fala, eu tenho um chamado para ir para tal ou tal nação, mas às vezes nunca se envolveu em nada de missões na sua igreja local, no seu contexto. Então, quando eu tive uma experiência com Cristo, a minha certeza que eu tinha que o meu primeiro campo era a minha família. E, assim, graças a Deus eu pude cumprir isso. Eu tive convicção disso, que o meu primeiro campo era a minha família. Na época, a minha família, parte de mãe e pai, eu só tinha uma prima que conhecia Cristo, e a gente também conheceu Jesus através dela, inicialmente, e eu coloquei isso no meu coração. Então, era uma missão de vida. Todos os domingos, a minha família, eu fazia questão de visitar, de orar com eles, testemunhar de Jesus. Então, o meu primeiro campo foi minha família, né? E hoje, assim, para a glória de Deus, toda a minha família teve uma experiência com Jesus, tanto da parte de pai como da parte de mãe, né, assim. Então, foi o primeiro desafio. E ali, quando eu vi que a minha família toda teve esse encontro com Jesus, eu pensei assim, eu acho que eu posso fazer um pouco mais. Então, na minha igreja local, viagem missionária, tudo que eu tinha oportunidade de participar, eu participava, né? Então, eu tinha essa convicção, que Deus tinha me chamado a testemunhar, independente de onde fosse. E na minha vida, na minha trajetória ali, na juventude, sempre foi relacionado à minha igreja local, ao meu contexto, e eu percebi, assim, que Deus sempre nos dá oportunidade. Eu lembro que um período eu trabalhei no hospital, e eu sempre falava, Deus, eu quero ir pro campo, e eu só falava, você está no campo. E aí, quando eu entendi isso, que onde eu estou é o campo, né, e ouviu alguém falar uma palavra que é muito sábia, que todo coração que tem Jesus é um missionário, todo coração sem Jesus é um campo missionário, isso trouxe leveza de entender que eu posso ser missionária no contexto que eu estou. E quando eu trabalhei no hospital, num período, e o Senhor fez eu entender que ali tinha um campo muito rico. E ali eu tive oportunidade de orar por várias pessoas no leito, de ver pessoas aceitarem Jesus, pessoas receber esperança, mesmo no leito de morte, de poder ver um sorriso na vida de uma pessoa que estava ali na dor. E assim foi. Em vários locais também onde eu tive a oportunidade de trabalhar, fazer do meu trabalho um campo missionário. E no campo, literalmente, de desvincular, né, da minha profissão, tem pouco tempo que eu estou, né? Mas eu nunca deixei de exercer meu papel, né, e atender esse chamado missionário. Que é diferente, né, pastor? Por exemplo, eu tenho uma amiga, Flor Denise Brum, e ela dizia, eu sou missionária, não estou missionária. Se você está missionária por um período, né? Se você é todo dia, toda hora, em todo tempo. Sim. Muito bem. E Helenice, somos missionários. Sim. E quando você já ali não sei em que tempo exato, né, que você fez aí a tua primeira
teve tua primeira experiência, né, vamos dizer assim, como missionário, já fora da tua cidade, ou talvez num bairro vizinho e tal, quando os teus pais identificaram e perceberam que você de fato tinha decidido ser missionária? Qual foi a reação deles? Meu pai morreu há bastante tempo, ele tem mais de 20 anos, né, de morto. E meu pai nunca foi crente, né? Nunca foi cristão. Sim. E, na verdade, quando eu fui pro campo, sempre me apoiou e me apoia até hoje, né? Então, a família sempre me apoiou, minhas irmãs, minha mãe. Né? Então, você não teve nenhuma resistência? Apoio de família não teve nenhuma resistência, né? Normalmente assim, porque é muito comum, né? A gente sabe que é muito comum, às vezes os pais, eles, quando o filho está crescendo, normalmente é muito comum, né? Como eu já falei, normalmente ele pensa o quê? Na vida profissional do garoto ou da garota, né? Ele tá ali e fala, pô, meu filho vai ser sei lá, um médico, engenheiro, advogado, né? Vai ser, enfim, essas profissões de destaques, glamurosas e por aí vai. E aí, de repente, o menino, quando chega ali na adolescência, né? De repente chega para ele e fala, olha, eu vou ser missionário. Eu quero ser missionário, eu vou ser missionário e tal. Para alguns é uma decepção. Exatamente, para algumas pessoas ficam como missionário, né? Ficam decepcionadas, ou até mesmo também não só decepcionadas, mas às vezes preocupados, né? Porque exatamente o preço, né? O missionário, ele é um cara que vai viver pela fé, praticamente, né? O missionário praticamente é um cara que vai viver literalmente de experiências com Deus. Só que, pensando friamente, as pessoas, ou seja, os pais, normalmente eles ficam imaginando, poxa, meu filho vai correr, ou minha filha, né? Principalmente a menina, né? Vai correr risco de vida, vai para um lugar onde ela vai ficar sozinha. Eu já conversei aqui com meninas de 19 aninhos de idade, né? Que estão lá no interior do Nordeste, uma cidade totalmente fora do contexto delas, né? São de São Paulo, são do Rio, são da Bahia, de Salvador, né? E estão lá no interior do Ceará, por exemplo, né? Exatamente isso. Algumas delas o pai deu totalmente apoio, e a outra, né? O pai ficou meio que preocupado, entrando até mesmo em estado de aspas aí, de desespero, né? Porque de repente essa menina ou esse rapaz que era para ser alguém na vida vai ser missionário. Vai ser alguém na vida, né? Entendeu? Exatamente. Então as pessoas não entendem. Primeiro, não entendem o chamado e acham que acabou a vida do camarada, né? Que acabou a vida da pessoa e tal. E o mais bacana, né? É que muitas delas que a gente tem conversado conseguiram formar, ter um nível superior, né? E estão usando aquele conhecimento para estar atuando na obra de Deus. Isso é maravilhoso, né? E você, Alexandra, como é que foi aí? Os teus pais aceitaram numa boa? Então, assim, embora já quando eu fui pro campo, a primeira experiência foi em 2014, né? Então, assim, eu já adulta, mas mesmo assim, o meu pai até hoje, ele fala, né? Eu lembro que logo quando eu vi o ano passado pra cá, e aí eu comentei que é muito frio, teve época aqui que a gente tinha uma sensação térmica, sei lá, de 6 graus. Você é de onde, frio. Alexandra? Acho que eu sou do litoral do Espírito Santo. Você é capixaba. Então, Vitória ali, né, próxima capital. Sim. E aí, papai, minha filha, como você tá aí? Vem embora. Sua mãe falou que é muito frio, isso não é bom. Vem embora. Eu falei, pai, o frio a gente resolve não comer nada. Então, assim, o meu pai sempre, ele tem essa preocupação, e o tempo todo ele fica falando, se não tiver bom aí, se você não quiser, vem embora, né? E já minha mãe não, falou, olha, se Deus te chamou, se Deus soltou isso no seu coração, então você, né, cumpre a vontade do Senhor. Então minha mãe, assim, embora ela sinta, né, essa falta, porque
eu sempre, na família, sempre fui muito próxima dos meus pais, dos meus irmãos, né? Eu tenho mais 5 irmãos, e sempre a gente sempre foi muito próximos. E tenho minha filha, hoje eu tenho um neto também, né? Tenho um genro, eu falo que acaba você tendo 3 filhos, né? Quando você tem netos e genros, faz. Não vou dizer que não seja um desafio, a gente está longe da família, né? Porque aí você tem, igual passei Dia das Mães, longe da minha filha, longe da minha mãe, aí meu aniversário agora também foi em maio, então a gente sente muito essa falta, e a gente tem certeza que eles sentem também, e eles passam pra gente. Mas eu fico muito feliz que a minha filha também, bem jovem, mas ela entendeu isso, ela falou: mãe, eu entendo que você está cumprindo o seu chamado. Você está feliz, então eu vou ficar feliz. Né? A gente sente aquela saudade, né? Mas a gente tem essa alegria de saber que a gente está servindo a Deus, né? Então, no propósito de Deus. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar onde você deve estar. A minha mãe me deu touca, cachecol e luva para vir. Muito bom. É frio, né? É frio, a mamãe morre de frio. Sim. Aí ela acha que todo mundo sente frio. Então. Não precisei usar ainda não. Sim. Mas já está prevenida. Esse ano. Já está prevenida, né, Helenice? Tá certo. Agora, Helenice, você disse que teve uma experiência fora do Brasil, melhor, no Nordeste, né? Você falou que passou um tempo no Nordeste também, não é? Passei 13 anos no sertão nordestino. Sim. E como é que foi essa experiência lá? A internet delas eu acho que tá um pouco instável, né? Mas deu para ouvir. Deu para ouvir a pergunta. Tá bom, repete para mim. Foi a experiência, como é que você falou? Como é que foi a tua experiência lá no Nordeste, isso? Olha, foi maravilhosa. Chocante em princípio, né? Porque eu saí do Rio de Janeiro, fui para Juazeiro do Norte, no Ceará, né? Era o pastor Paulo, Elisete, a gente era uma equipe, né? Pastor Paulo, Elisete, a Idete, Ângela, Maria Jacinto. A Idete conheci ela no ano passado também. A Idete. E a gente era uma equipe de 5 para começar o trabalho, mas é uma cidade muito desafiadora. Hoje Juazeiro do Norte é diferente, mas, né, quando a gente chegou lá era bem difícil. A gente teve muitas experiências, eu tive muitas experiências maravilhosas lá, e ver o poder de Deus, né? Sim. Muito bem. A internet de vocês começou... A internet de vocês começou a dar uma instabilizada aí, né? Ela tá meia, né? Mas pode continuar, tá dando para entender, assim. Mas a experiência, né? Lá era evangelismo, de porta em porta, né? Sim. O melhor tipo de evangelismo é o bíblico, né? De porta em porta, batendo de porta em porta. E Deus nos deu o privilégio de, né? Hoje a igreja que está em Juazeiro do Norte, né, começou conosco, com essa equipe. Legal, né? E é uma igreja grande. Hoje o pastor Washington e Fátima estão lá, mas foi sensacional, né? E pro sertão, uma realidade totalmente diferente, onde as pessoas adoravam, né? E adoram Padre Cícero Batista. E a gente foi muito escrachada no sentido da palavra, né? Sim. Acima do sentido da palavra, porque a gente passava pela rua, o povo vinha correndo ver, e o povo chamava a gente de piolho, de praga, né? De falso profeta. Era tudo assim. Meu Deus. Mas a gente, né? A gente foi porque tinha certeza de que o Senhor nos havia mandado, né? E foi um período maravilhoso. Eu fiquei 5 anos no Juazeiro do Norte. Sim. E hoje tenho amigos, né, ovelhas, que estão lá e estão firmes com Jesus, né? E volto a dizer, né, que aquele contexto totalmente diferente do nosso, né, do que a equipe vivia, né? Sim. Todo mundo do Rio praticamente, só Ângela Maria Jacinto, que era de São Paulo. Sim. Mas foi extremamente relevante e para nossa vida pessoal, nossa vida espiritual, um desafio. Sim. Né? Um desafio. Porque essa aqui é um inferno, né? Sim. Literalmente. Com certeza. E então, Tenda da Esperança, Juazeiro do Norte, Sertão, isso é uma experiência que realmente vale a pena ter.
E o bacana é que o tanto que ressignifica muitas coisas na vida da gente, né? Quando você chega, se depara com uma realidade, né? Que vê que pessoas estão totalmente perdidas na ignorância, né? Na ignorância. E você poder chegar literalmente na ignorância. E você poder chegar com a luz, assim, é bacana demais. Teve pessoas que iam perguntar ao padre da paróquia se podia nos atender, abrir a porta. Isso é muito comum. Hoje até que nem tanto, né? Mas há um tempo atrás, algumas décadas atrás, era muito comum, né? No Nordeste, você tinha que chegar e pedir permissão pro líder religioso da cidade para você começar a atuar em alguma área lá e tal, com um evangelismo, alguma coisa parecida, né? Tinha todo esse negócio mesmo. Que bacana. O Alexandre, aí você teve experiências assim fora no Nordeste ou em outro lugar, quando você saiu do Espírito Santo? Então, a primeira experiência fora do estado foi no Rio de Janeiro, né? A gente, em 2014... A Helenice foi embora e você teve que chegar lá para substituí-la. Mais ou menos. E era um público que sempre me chamou a atenção, né? Eu sempre me incomodou quando eu vi uma pessoa na rua, uma pessoa que não tem um teto, um abrigo. E eu sempre pensava, essa pessoa, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Não consigo enxergar que um semelhante possa ficar dormindo dias e dias numa calçada, comendo do lixo. Então isso sempre me incomodou. Bem antes de conhecer Cristolândia, isso para esse público, né, que hoje são chamados como os invisíveis sociais, né? São pessoas que às vezes não são vistas pela sociedade, porque são pessoas que não produzem riquezas, e são pessoas que às vezes as pessoas têm como um cômodo. Então eu sempre me incomodei, né? Sempre me chamou a atenção. Então eu sempre tive esse olhar. Quando surgiu a Cristolândia, no meu estado, no Espírito Santo, a Cristolândia lá vai fazer 11 anos, eu conheci a Cristolândia, desde sempre eu atuei lá como voluntária. Logo quando a Cristolândia abriu, eu me apresentei para trabalhar como voluntária. O meu primeiro contato lá na Cristolândia foi com a Fabíola, na época, né, quando inaugurou a Cristolândia lá. Sim. E depois vieram outros coordenadores que passaram por lá também. E nessa experiência eu me apresentei para a junta, houve várias oportunidades, então depois eu fiquei trabalhando na Central do Brasil ali. Na época a missão Cristolândia era na Central do Brasil, e a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho assim maravilhoso ali na Central do Brasil, né? A minha formação é serviço social, então pude também contribuir com o meu conhecimento técnico para aquele trabalho ali. E fiquei lá um período curto de 8 meses, depois eu retornei para o Espírito Santo e depois voltei para a Cristolândia do Espírito Santo, né? Sim. E depois eu fui trabalhar já contratada pela Junta de Missões e fiquei entre esses dois estados. E agora surgiu a oportunidade, desafio, né, da Vila Minha Pátria. E estou aqui há 1 ano. Legal. Helenice, e lá no Nordeste, o que assim, além, né, de você chegar, às vezes se deparar com a extrema pobreza, se deparar com a ignorância do povo, com a idolatria que é poderosa lá, né? O que assim que mais além disso, ou também junto com isso, né? O que te marcou nessa tua estadia no Nordeste? Historiador, tantas coisas marcam, né? Sim. Tantas coisas, assim, no dia a dia. Por exemplo, você quando sai de manhã, você sai 8 horas, de porta em porta até meio-dia. Então, muitas surpresas, né? Sim. Muitas coisas que a gente via e ouvia, e que a gente ficava, como você diz, a ignorância espiritual, né? Cegueira, né? Mas eu tive, assim, dentre muitas, né? Tive a experiência da Francisca, a experiência da Gorete, experiência, né? Nós tivemos, assim, muitas, nossa equipe foi muito abençoada, né? Nessa questão. Mas a gente tinha dificuldade de entrar nas casas, porque o que eu queria
fazer a lição, né? A gente queria fazer as 4 lições que a gente tinha na época para fazer, mas muitos deles resistiam. Mas a gente entrava, às vezes, pela simpatia dele, porque achava diferente. Minha filha, ele falava, minha filha não é daqui. Eles conhecem, né? Ele falava, minha filha não é daqui. Aí a gente falava, não sou daqui, sou do Rio de Janeiro. Então, muitas vezes a gente entrava na casa, eu tive muita experiência, entrava na casa deles, por ser do Rio de Janeiro, né? Por falar diferente, chiando, como eles dizem, né? E a gente assim tinha oportunidade. Às vezes eles não queriam o estudo bíblico, mas chamava para tomar um café, chamava para conversar, né? Eles achavam maravilhoso, alguém tão de longe. Eu falava, minha filha está fazendo o que aqui? Eu falava, eu vim do Rio de Janeiro para falar de Jesus para o Senhor, para a senhora. E eles têm, naquela época, ninguém tinha menos de 30, 40, 50 imagens na parede, né? Fora o oratório e tudo mais. Então a gente sentava ali, conversava, e teve um senhor, muito gente boa, eu amei de todo o coração. Eu fiz estudo bíblico com ele, o estudo bíblico era para 4 lições, a gente ficava 3 meses fazendo, porque eles enrolavam o máximo que podia, né? E eu estudava a Bíblia, a gente preferia usar a Bíblia deles, que é aquela Bíblia católica grande, com aquela imagem que já tem no Salmo 91, né? E deixa ali. Então a gente ia introduzindo assim, pegava a Bíblia deles, lia. Como alguns deles não eram analfabetos, eu digo, quando eu for embora, o senhor chama a sua vizinha que sabe ler, eu vou deixar marcado aqui para o senhor, né? Ou para a senhora. E eu cheguei a essas 4 lições e eu pensei assim, né, com o seu Antônio. Eu acho que o nome dele era seu Antônio. Agora vai, né? Depois de quase 3 meses estudando estudo bíblico, eu cheguei ao final da lição, falei, esse aí tá no papo. Achei, né? Aí quando eu fiz o apelo, aí ele com os olhinhos, como a gente diz lá, os olhinhos cheios d'água. Ele falou assim, minha filha, eu não posso aceitar Jesus. Meu Deus. Porque tá vendo aquela santa ali? Era santa, aquela santa que tem os olhos no prato, né? Santa, esqueci o nome dela. Luzia, Santa Luzia. E ele tinha um amor muito especial por aquele quadro. Ele falou, tá vendo aquela minha santinha Luzia? Eu não posso sair da minha lei, porque eu recebi uma graça muito grande dessa santa. Eu digo, qual foi? Porque eu já estava falando nordestino nessa época, eu tinha muita facilidade de pegar sotaque. Aí tá falando da idade. Tá falando da idade. Aí ele falava assim, olhou para ela assim, fez um gestinho, uma carinha triste, falou, não posso. Para ele seria uma decepção muito grande ele passar para a lei dos crentes, que chamava lei de crente, lei de católico. Sim. Né? Não sabia, ele batista, protestantes, lei dos crentes, né? Não tinha esse negócio. Ele falou assim, não, eu não posso passar para outra leis que eles falam. Sim. Porque a minha santinha, eu tive um problema de visão, fiquei cego, e eu procurei tudo quanto foi médico, fui para Recife, fui para outros estados que podiam me ajudar e eu não consegui voltar a enxergar. Aí fiz uma prece para minha santinha Luzia e ela me abençoou, voltei a enxergar. Aí eu fiquei escutando aquilo assim, depois deixei que ele falasse, falei assim, mas senhor Antônio, me desculpa, Santa Luzia não é cega? Aí ele ficou meio assim chocado, né? Falei, não é aquela ali que tem os olhos no prato, que a história dela, o pai arrancou os olhos, é uma história bem trágica, né? Ele falou, é isso mesmo, minha filha, como é que minha filha sabe? Eu falei, é porque é o seguinte, se ela não pôde curar a ela, como é que ela pode curar o senhor? O senhor foi curado porque Deus viu o seu coração. O senhor ficou bom da vista, voltou a enxergar, porque o Senhor, né, a Bíblia diz que Jesus viu o coração, e ele viu o seu coração, viu a sua fé. Então ele te curou. Porque a Santa Luzia, se ela não pôde, ela morreu cega, como ela podia fazer que o senhor enxergasse? Com todo cuidado, né? Porque senão a gente até apanhava naquela época. Sim. Aí ele ficou assim, mas mesmo assim ele não quis. Mas eu fiz o que tinha que ser feito. Ele passava lá na frente de casa, a gente morava na igreja, né? Na parte de cima, ele passava lá e dava tchau. Ele amava muito a gente. Mas é o que eu digo, a gente tem que entender que o povo é a mesma coisa se a gente chegasse para mim agora e falasse, Jesus não morreu por você. Eu ia entrar em parafuso, não ia? Sim. Tudo isso é mentira.
Então eles nasceram, ele falou, minha filha, eu nasci, me criei e vou morrer nessa lei. Primeira coisa que eles falavam pra gente. Minha avó era católica, minha mãe é católica. A atuação do Espírito Santo é só Deus mesmo para mudar o coração de uma pessoa dessa. Com certeza. Né? Então, a gente depende somente do Espírito. Né? Mas ele ouviu o Evangelho. Eu espero que ele tenha aceito a Jesus, né? Eu creio também. De ter falecido. A semente foi. Mas era um fofo. Foi plantada. Legal. E Alexandra, e você, como é que foi aí, o que te marcou nas tuas viagens? Você foi pro Rio de Janeiro, já foi direto já para depois foi para Cristolândia, você foi atuar na Cristolândia, né, e tal, mas nessas viagens, nessas experiências com plantações de igrejas, com até mesmo com a atuação no meio das pessoas dependentes químicas e tal, o que marcou você? O que você identifica que marcou você? É chocante porque você assim vê que o ser humano ele é algo, vamos dizer assim, é um ser dotado de inteligência, ele tem as suas vaidades, mas quando a pessoa ela perde a dignidade, isso é muito triste, né? Quando ela perde a sua identidade, né? As pessoas não reconhecem ela e nem ela mesma se reconhece. Então, isso era muito chocante para mim. Então, cada atendimento era único, de ver que ali tinha um ser humano que precisava se encontrar e buscar a sua identidade. E ali a gente sempre demonstrava o amor, né? Todas as nossas ações, nosso trabalho de resgate da valorização do outro, da dignidade do outro, de mostrar que aquela pessoa ela tinha direitos, que ela é um ser único que precisava ser percebido dentro da sociedade, que ele se desintegra. Ela perde o vínculo consigo mesmo, perde o vínculo com seus familiares, perde o vínculo com a própria sociedade, né? E às vezes são pessoas que ali elas acreditam que nem Deus olha por elas, que nem Deus as enxerga. Então, quando você começa a trabalhar com essas pessoas, a mensagem que você tem é o amor, né? Então, esse amor, que é o amor de Deus, que é revelado através de Jesus, nós estamos ali para demonstrar esse amor. E com tudo isso a gente leva tudo aquilo que é ferramentas, né, para que essa pessoa possa encontrar novamente dignidade, né? Então, assim, foram vários casos mesmo, assim, de pessoas que você vê ali, que estavam na rua, que eram pessoas que antes tinham tudo, né? A gente ali encontrava com engenheiros, pessoas, advogados, tinha um senhor lá, todos os dias ele chegava lá na Cristolândia para tomar banho e para comer. E sempre andava com uma pasta, né? Aquela pasta de documentos, com o executivo. Ele todo, mas andava com o executivo. E aí um dia eu parei para conversar com ele, e aí ele falou, né, que ele era contador, que ele trabalhava com várias empresas. Então, assim, na mente dele, assim, ele trazia isso, era algo que ele conseguia manter, né, como identidade dele, embora, assim, ele não tinha nenhum teto. Mas ele sempre tinha orgulho de dizer, né, da profissão dele. Então, ali a gente trabalhava realmente no resgate da dignidade, né? E ali, pessoas que não tinham documentos, a gente tentava ajudar que ele tirasse pelo menos documento, né? Que a pessoa sem um documento, ela não consegue nada. Então, mostrar para ela que, embora tudo aquilo que ela tinha perdido, né? Deus poderia restituir na vida dela. Primeiro, a dignidade, né? E a vontade de viver. Muitas pessoas já tinham perdido a vontade de viver. Teve uma história de uma moça, né? Não vou falar o nome dela, mas assim, quando eu estive no Rio de Janeiro foi no período da Copa, né? De 2014. Ela tinha vindo de Coronel Fabriciano, de Minas. Ela trabalhava como promotora de eventos da área de turismo. Então ela tinha ido para o Rio de Janeiro, que a Copa estava sendo sediada no Rio de Janeiro. E ela estava ali acompanhando alguns grupos, né, e alguns executivos que vieram de fora do Brasil.
Só que nisso, essa moça, ela tinha um contexto, um passado de dependência química, né? E ela já estava num momento estabilizado da vida dela, trabalhando. Quando ela vai para o Rio de Janeiro para trabalho, ela trabalhou naqueles períodos, só que ela teve uma recaída, né? Então ali ela voltou a usar, né, algumas substâncias. E essa moça, todo o dinheiro que ela tinha ganhado de trabalho naquele período da Copa, ela gastou tudo, inclusive as roupas dela, tudo que ela tinha, né? Ela era de uma família de Posses lá de Minas, e essa moça chegou na Cristolândia. E um dia eu estava atendendo, orientando as pessoas para a emissão de documentos, e aí ela falou, né, que ela não tinha documentos. Eu estava agendando algumas pessoas para fazer documentos, e ela pediu que ela gostaria de fazer o documento. E aí, quando eu fui conversar com ela contou a história dela. E eu falei, você gostaria de voltar para casa? Ela falou assim, eu não posso voltar para casa. Eu falei, mas você gostaria? Ela falou, mas eu não posso. Aí ela contou que a mãe dela era cardíaca, né, tinha um problema de saúde muito grave do coração. O irmão dela era engenheiro, o outro irmão, o pai, parece que trabalhava, acho que no tribunal de contas, enfim. E aí ela falou assim que ela não podia estar daquela forma, voltar para a família dela. E ela já estava vários meses lá e não tinha dado notícia para a família. Eu falei assim, mas você não gostaria pelo menos de ligar para sua mãe? E aí, para fazer identidade, ela precisava, né, da certidão, enfim. Eu falei, com um bom tempo de conversa, ela aceitou. Então eu liguei para a mãe dela. E aí, quando eu liguei para a mãe dela, né, para falar que ela estava comigo lá no Rio de Janeiro e que ela precisava da certidão para fazer a identidade, os outros documentos. Quando eu liguei, a mãe atendeu quem eu era, que eu estava no Rio de Janeiro, da Cristolândia, falava para dar notícias dessa moça, que era a filha dela. A mãe começou a chorar e ela falou, pode falar, minha filha morreu, minha filha está morta, você está me ligando para dizer que minha filha está morta? Eu falei, não, estou te ligando para dizer que sua filha está viva, ela está bem, está aqui comigo e ela veio procurar ajuda. Ela falou assim, Deus existe, essa senhora falou. E ela, muito emocionada, falou, Deus existe. Ela falou assim, eu passei a noite com muita angústia e orei muito, eu pedi muito a Deus que me desse um sinal se minha filha estava morta ou se ela estava viva. Porque ela saiu daqui e a gente não tinha notícias dela há meses. E aí eu falei, não, ela está aqui comigo. Aí a mãe chorando, e aí eu coloquei ela também para falar com a mãe no telefone, e elas conversaram, ela chorou muito, e a partir daquele dia ali foi muito interessante. Depois eu tive contato muito tempo com essa família, porque dali foi um desenrolar, né? Essa moça, a gente conseguiu ela encaminhar fazer os documentos, a gente conseguiu, a família comprou as passagens, tudo assim, né? Usando o nosso e-mail. Eu levei essa moça na rodoviária, né? Porque a família, assim, mandava dinheiro, ela só mandava mensagem de mandar dinheiro, só que ela gastava o dinheiro e não ia embora. E aí a gente foi lá, ajudou ela, comprou a passagem, ela viajou, né? E na época a gente conseguiu até um hotel lá para ela, né? Porque a Cristolândia ela era masculina, então ela não podia ficar. Ela ficou uns dias até resolver toda essa situação dela, que no Rio de Janeiro tinha um serviço de hotelaria social, né? Para essas pessoas que estavam ali em alguma situação, que estavam arrumando trabalho, que estavam em situação de rua. Então a gente conseguiu esse contato com a prefeitura, conseguimos um abrigo para ela ficar temporariamente até sair o documento dela para viajar, até a família mandar a passagem, e foi muito lindo. E depois, assim, eu acompanhei ela, a gente conversava pelo WhatsApp. Essa moça, ela teve um encontro com Jesus lá na cidade dela depois, né? No dia ela mandou fotos do batismo dela e tudo. A mãe dela, a gente teve contato por um tempo também. Então, assim, foi uma história que me marcou muito, que às vezes nós podemos fazer a diferença na vida de alguém, né? E aquela mãe estava do outro lado esperando notícias, né, da filha. A filha estava daqui sem esperança de retornar para a família. Então eu poderia vê-la como mais uma na multidão, né? Ou eu poderia vê-la como um indivíduo. Então quando nós trabalhamos com o amor de Cristo, a gente tem que olhar para a pessoa como um ser único. Eu poderia falar, é mais uma moradora de rua, é mais uma pessoa que se entregou ao uso de drogas. Eu poderia julgar, né? Mas nosso papel não é julgar. É olhar em que eu posso ser útil, eu posso ajudar essa pessoa para que ela possa voltar a viver, né? Olhar como Jesus olha para nós, né?
A história dessa moça me marcou muito. Não existe diferença entre eu e aquele que está lá na rua, diante dos olhos de Deus, né? A gente tem que pensar isso. As pessoas estão amadas. Então, se alguém olhar para ela e der a mão, ela vai se levantar. Maravilha. Linda história. E hoje você tem contato ainda com ela, Alexandra, não? Mas assim, pelo Instagram, a gente vê, né, Facebook, que o telefone eu acho que mudou, e aí a gente muda de telefone e a gente perde alguns contatos, né? Mas nas redes sociais, às vezes a gente... Que legal. Tem, assim, a pessoa posta alguma coisa, né? Sim. Helenice, e aí, depois desse, como diz os adolescentes, desse rolê todo lá no Nordeste, você voltou, veio agora para São Paulo, né? Você saiu do Nordeste, já veio para São Paulo, ou teve uma outra experiência além disso aí? Depois desse rolê grande, eu fiquei um tempo em casa, tive um problema de saúde bastante sério, depois a mamãe também infartou, eu fiquei um tempo grande, depois fiquei 1 ano e pouco em Moçambique como voluntária. Eita! Projeto. Eu trabalhei na Tenda da Esperança, né? Eu fui junto com o casal pastor Sérgio e Janice Oliveira, nós começamos, né, o projeto da Tenda da Esperança, que hoje é a carreta do Nordeste melhorada, né? Sim. Que a gente amarrava um circo e fazia umas barracas de plástico, depois conseguimos uma unidade móvel e foi muitos anos assim. Eu trabalhei 3 anos na Tenda da Esperança e, no princípio, éramos nós 3, 4, depois o pastor Evaldo, e fiquei um tempo lá e também fui transferida também de campo para Rio Grande do Norte. Algo assim, acho que sim. Né? Aí depois desse rolê todo, esse stop mais ou menos, essa pausa, eu vim para, desafiada por Aidete, minha grande amiga. Eu já estava com isso no coração, aí a gente marcou uma data para vir, e eu já vim sabendo que ficaria. Eu sou uma voluntária fixa, né? Sim. Uma voluntária para sempre. Eu já vim sabendo que ficaria. Sim, estou aqui. Tem sido uma benção. Já veio para Morungaba, e como é que foi? Como é que foi te apresentado isso? Como é que foi que você conheceu aí esse projeto? É porque eu sempre fui ligada, né, nas questões de missões nacionais, né, embora não fosse mais missionária vinculada, né, à junta, eu sempre fui ligada, né, sempre trabalhei com divulgação e sempre incentivei pessoas, igreja, minha família. Então, acompanhei todo esse processo, tanto da carreta missionária, que no princípio eu queria participar, fazer parte da carreta missionária, porque eu gosto dessas aventuras, né? Porque eu trabalhei em circo, então, né? Tenho essa característica. Você queria estar rodando na carreta também na época. A gente andava em comboio, né? Porque era o circo, depois o ônibus, a gente tinha uma unidade dentária, né? Dentro de uma Kombi, então a gente saía em comboio, na verdade, né? Porque o circo, na época, tinha capacidade para 2.000 pessoas, então era um senhor circo, né? Que legal. Então a gente andava assim. E hoje a carreta, a tecnologia melhorou bastante, né? E eu voltei, o desafio foi vir aqui, eu acompanhei todo o processo de tenda de Vila Minha Pátria, né? E estava para vir, né? Aí a ideia também queria vir, passar um tempo, aí ela me desafiou a vir com ela, aí eu vi, ela foi e eu fiquei. E estou aqui há quase 1 ano. Ah, que legal. Trabalho com as grávidas. Ah, que legal. Eu conheço. Ela é a doula da vila. Ela é o quê? A doula da vila. Doula. É aquela profissional que ajuda as grávidas no momento de dar luz. Ah, que legal. Antes, durante e depois. Eita. Para mim era para entrar no posto de saúde com 3 grávidas, mas porque estou aqui. Cortou. Não entendi. É para estar com 3 grávidas e cortou, congelou a imagem. O que você falou? Não, agora, esse momento, eu deveria estar no posto de saúde fazendo pré-natal de 3 grávidas. Ah, sim. Eu trabalho com elas, né? Sim. Mas aí, né, o convite
Eita. Seu convite me trouxe aqui. Opa, obrigado. Daqui vou pra lá. Obrigado. Mas, ô Helenice, e aí você, aí no caso em Morungaba, o que tem, tipo, eu acredito que as experiências de vocês aí devem ser maravilhosas, quer dizer, maravilhosas para vocês, né? Porque estão conhecendo pessoas, estão conhecendo histórias, né? No ano passado eu estava lá com a Fabiola, a Mona, né? Que aí fica aí com vocês, acho que ela fica aí, né? Ela fica aí na Vila Minha Pátria mesmo, né? A Mona. Isso. E eu conheci a Mona, conheci a história da Mona, né? A Mona já esteve comigo aqui, inclusive, na Quarta Missionária. Fantástico. Né? Uma história linda, uma história maravilhosa e tal. E ela é uma pessoa muito de bem com a vida, muito sorridente. Ela e o Eliseu dela, né? Que a gente. ela contando aqui. Eliseu. E é muito legal. E então ela tem uma história linda, né? E eu acredito que tem várias. Que vocês também devem ter aí várias histórias, né, boas para contar aqui e tal, mas eu queria que você contasse também, Helenice, depois eu quero saber a mesma coisa da Alexandra, inclusive como é que a Alexandra chegou também aí na Vila Minha Pátria. Aliás, antes de você responder, Helenice, vamos ouvir a Alexandra. Como é que você chegou aí, Alexandra? Eu estava trabalhando na Cristolândia do Espírito Santo já, né, há 3 anos. Sim. Ela estava coordenadora lá na unidade. Cortou, né, novamente a Fabiola, né? Santo. A Fabiola, isso, no meu caminho. E aí, quando ela recebeu o convite para vir para administrar a vila, né? Que estava num período ainda de fase de implementação ainda, ela veio para inaugurar. Aí ela me convidou, já está vindo compor a equipe dela, né? Então, eu e meu esposo viemos, né, para trabalhar com ela. Então, assim, foi uma transição, né? Eu já estava pela junta trabalhando na Cristolândia, foi só uma transição de projeto. Eu imaginei que seria desafiador, né? Mas não tanto quanto tem sido. Sim. Tem sido uma experiência muito boa. E agora em maio, fez já 22, segunda-feira fez 1 ano que eu estou aqui na Vila. Ah, legal. Aí agora ouvindo a Helenice, o que tem te marcado aí, Helenice, aí na Vila? Conta uma história pra nós aí, que você acha que marcou a tua vida aí. Olha, pastor, aqui são tantas emoções, todo dia é diferente. Aqui não, exatamente. Não tem rotina, né? Não tem rotina. Que legal. Há rotina. A gente planeja uma coisa e no outro dia é totalmente diferente. É o Sai tudo errado. Que conduz, literalmente, né? Até quando você pensa que vai descansar, aparece uma coisa. Vai trabalhar mais, né? Você planeja descansar, vai trabalhar mais. Exatamente. Sim. E a experiência transcultural, né? Sim. Que a gente tem aqui é uma coisa excelente. Sim. Né? Olha, eu tenho o privilégio de falar hoje português, dar e inglês. Olha só. Tirando o português, as outras duas não domino. Mas é uma torre de Babel. Mas a gente acaba se entendendo. Eu falo uma frase em dário, uma palavra em dário, eu misturo o inglês, que a gente está aprendendo aqui para lidar melhor com eles, porque alguns falam inglês, outros só falam dário. Mas é uma mistureba danada. E a gente no posto. Eu digo que é o samba do crioulo doido. A gente fica... Fala uma palavra em dário, fala outra em inglês, fala outra em português, mas no final... Ela fala rei, velho, boró. Acho que cortou agora sim. Muita chuva, boró é chuva, bició é muito. Aí a gente aprende assim as coisas com eles, né? A gente costuma falar alguma coisa ou outra. E ela mistura o inglês ainda no meio da frase. É uma mistureba. Mas eles entendem. A gente se entende. Sim. E a gente usa o Google Tradutor, né? Sim. Então, pronto. Porque a gente não tem tradutor para toda vez que vai no médico, toda vez que vai no hospital, toda vez que vai para emergência, né? Então a gente vai para Itatiba, a gente vai para Campinas, a gente vai para Bragança Paulista, a gente vai para Jundiaí. Não tem tradutor para tudo isso, né? Aí a gente se vira. Que o Google Tradutor não fala, a gente fala. E a gente acaba se entendendo. E eu vou orando, pedindo a Deus que o médico fala inglês. Às vezes fala, às vezes não fala. Aí é uma confusão danada. Mas no final dá tudo certo.
muito certo, é uma bênção. Isso aqui é uma bênção e um desafio. Cortou. Havia sido a Tenda da Esperança, que foi um grande desafio, né? Sim. No princípio, né, quando começou. Mas esse aqui é um outro desafio, que a minha característica sempre foi plantação de igreja, com experiência depois o projeto social somente a Tenda da Esperança, mas eu trabalhava nos dois, na Tenda da Esperança e na plantação de igreja, né? Quando eu não estava na tenda. Sim. Mas esse aqui não dá para você fazer outra coisa não, tem que ser aqui 24 horas. E uma das experiências marcantes que tem sido, eu trabalhei com a Alexandra, mas depois ela me cortou. Primeiro você trabalhou com a Alexandra e cortou. Aí o que você falou? Aí depois eu fui para. Hoje eu estou na área de saúde, né? A doutora Érica é a coordenadora, Zélia, a Vitória e eu, né? Então eu hoje estou mais cuidando disso, porque é muito trabalho para todo mundo, né? Sim. Então estou mais fora, quando eu estou no ambulatório, né? A gente sai diariamente para posto, para hospital, para vacinação, uma série de coisas, para cidades vizinhas com eles, né? Mas uma coisa que me marcou muito foi a história da Sumaia. Não falando. Ai, desculpa, né? É a história de uma afegã que tem aqui, que veio grávida. Não, tranquilo. Você isso aí. Tá ao vivo. Ela veio e o marido, o esposo foi deportado no aeroporto lá no Irã, né? Eita. E ela veio só e grávida. Meu Deus. Né? E é uma primeira gravidez, né, que a gente chama primigesta, mas aí, né, a vida tem dado todo o apoio e a menina nasceu, a gente está tentando, né, a vida está tentando trazer o esposo. Sim. Mas devido à situação lá não está havendo emissão de passaporte, de visto, nada mais, né? Por enquanto. Aí a menina já está com 5 meses e ainda não resolvemos isso. Ela conhece o pai pela vídeo, né? E eu estive no hospital, porque eu fiz no hospital com elas e pude participar do parto. Eu ajudei no parto, né? E graças a Deus os médicos têm sido assim misericordiosos, bondosos, coisa de Deus mesmo, né? Tratamento pelo SUS. A gente vai para a cidade vizinha, que aqui não nasce criança, só na Itatiba. Quando nós começamos a sentir as dores de parto, a gente corre. A última a gente foi 5, 6 vezes e a criança não nasceu, só nasceu da 6ª vez que a gente foi para lá. Então corre de madrugada, corre de noite, corre de dia, né? Então essa teve a criança, a primeira que nasceu, né, depois que eu estava na saúde, foi uma bênção, né? Poder participar. O médico permitiu que eu entrasse, pediu a minha ajuda, né? Então eu já estou na parteira de primeira. Ela é a Modacalon das bebês da vila. Transmite aí, fala, transmite isso, como se diz, né? A Modacalon. Modacalon é a mãe da mãe, é a avó em Dari, né? Legal. A última está com 25 dias hoje, mas estão todas muito bem, graças a Deus. Muito bom. Já nasceram 9 bebês aqui na vila. 9? Exatamente. Eita. E temos 3 grávidas agora no momento. Olha só. Ela leva para ganhar os bebês, depois eu levo para fazer os documentos dos bebês. Porque eu tô mais na parte de orientação, na questão de regularização migratória, os documentos brasileiros. Então, a Helenice vai lá para as mulheres ter os bebês, depois eu levo os bebês para fazer os documentos. Exato. Muito bem. Antes da próxima pergunta, tem uma ouvinte nossa aqui, muito especial. Ela mandou um recado aqui. Deixa eu ver o que ela está falando. Ver se dá para vocês ouvirem aí. Ei, pastor Elber, aqui é a Fabíola da Vila Minha Pátria. Olha, tô aqui ligada na Rede 316, acompanhando essa entrevista dessas gigantes, essas missionárias maravilhosas que atuam com a gente aqui, viu? Um abraço a todos os ouvintes e não deixem de orar pela Vila Minha Pátria. Deus abençoe.
Legal, então tá aí, ó, a Fabiola Molulo ligada, saudade de você, Fabiola, essa voz dela aí inconfundível, né, que abrilhantou tantas as nossas manhãs aqui na Manhã com Deus, né, que hoje inclusive é muito bem preenchido pela minha amiga Márcia, né, mas a gente tem saudade da voz da Fabiola aí. E agora o Alexandre, aí você então conta, já que a Helenice disse que aí não tem rotina, né? E as experiências são maravilhosas e todos os dias, né? E vocês aprendendo e vão sair todas daí poliglotas, né? Conta pra gente aí, se você lembra, né? De uma das experiências, uma das que te marcou aí dentro desse lugar aí. A gente teve são várias, né? Como a Alice falou, vou eleger uma aqui, uma moça também que esteve aqui, foi uma família, e essa moça, ela era médica lá no Afeganistão, ela veio para cá, também estava grávida, a gente acompanhou todo o processo. E geralmente eu faço o atendimento inicial, né? Quando a família chega, eu faço uma entrevista, aquele acolhimento para entender um pouquinho uma história, levantar as demandas e orientar naquilo que é necessário, né? Quando é atendimento de saúde, questão de documentos e outras coisas mais. E essa família, eles contaram a história. O marido dela era policial, trabalhava para o governo anterior, né? Antes da tomada do Talibã. E quando teve a tomada desse grupo radical, eles precisaram fugir, né? Então ele, temendo, né, a morte, ele precisou se disfarçar. Então ele teve que colocar um disfarce, onde ele teve que descaracterizar, né? Colocou barba, bigode que ele não tinha, a roupa teve que ser... Queriam fugir, né? De onde eles estavam, passaram um período, né? E num país vizinho até conseguir o visto para o Brasil. Então, quando chegaram aqui, ela grávida, com 2 crianças pequenas, foi um processo bem difícil, né, para eles. E ela teve o bebê dela aqui, né, foi o segundo bebê que nasceu aqui na vila. A vila deu todo o apoio. Na época, as igrejas aqui próximas fizeram um lindo enxoval, fizeram um chá de bebê. Então, assim, eles se sentiram acolhidos, né? Ela ganhou, a médica que trabalhava com a gente na época, ela conseguiu um contato, ela ganhou um book depois dela grávida e depois do bebê também, né? De fotos, de essas pessoas, né? Um pouco de leveza em meio a tanta dor, em meio a tanto sofrimento que eles chegam aqui, né? Muitos deles chegam com muitos sofrimentos emocionais, mentais, a saúde muito fragilizada, né? Então, passa todo esse processo de chegar aqui. E aí, quando essa moça passou por esse processo, teve o bebê, eles já estavam bem e tudo. E quando ela foi sair da vila, né, a gente teve um momento da despedida dessa família. E as palavras dela me marcou muito, né, que no discurso, quem fez o discurso foi ela. Geralmente, assim, a gente vê mais os homens falando, né, eles virem de uma cultura mais patriarcal, geralmente o homem tem a voz, a fala nesses momentos, assim. Mas naquele dia me surpreendeu. Hoje, assim, a gente tem mais mulheres falando aqui, mas logo no início mais os homens falavam. E na despedida dessa família, ela se posicionou e ela foi fazer o discurso de agradecimento à vila por todo o trabalho. E uma palavra ela disse, ela falou assim, nós nunca fomos tão amados. O período que a gente passou na vila foi uma escola de demonstração de amor. Ela falou, nós chegamos aqui com muitas feridas, mas vocês com amor, vocês curaram as nossas feridas. Então foi uma palavra, e dentre outras palavras que ela dizia, vocês não nos olharam como um povo com uma cultura diferente, com uma religião diferente, né? E os nossos irmãos de países vizinhos que tinham a mesma cultura nossa, né, semelhante, com a mesma religião, não nos acolheram da forma que vocês nos acolheram. Vocês não nos olharam
como um povo diferente. Vocês olharam para a nossa humanidade, né? Então, eles falaram, vocês não nos julgaram, né? A nossa cultura, a nossa religião. Vocês simplesmente nos acolheram como humanos. E a gentileza de vocês, nós vimos que o Deus de vocês é um Deus gentil. Eles usaram essa expressão, né? O Deus de vocês é um Deus gentil. Gentil porque vocês não receberam gentileza. Então, a gente tem demonstrado o amor de Deus aqui através da nossa vida, cada missionário aqui, através do seu serviço, através desse acolhimento, né, de demonstrar. E a gente tem sido enfático em dizer que esse amor não é um amor que brotou no nosso coração, é o amor de Deus por todos, né? É o amor de Deus que faz essa diferença. Não é a Helenice, a Alexandra, a Fabíola, não. É o amor de Deus que transcende o nosso coração e a gente pode amar. Então a fala dela assim, foi uma fala assim que marcou e faz a gente cada dia rever nossas ações, como a Helenice falou, né? Às vezes a gente está cansado, a gente tem uma rotina, a gente tem um desafio da língua, que às vezes a gente quer se comunicar melhor e a gente às vezes, né, não consegue, mas eles têm entendido uma linguagem aqui, que é a linguagem do amor, né? Que às vezes a gente não tem muito o que dizer, como a gente teve uma moça aqui que depois estava aqui, recebeu a notícia que o irmão tinha sido morto, assassinado pelo grupo lá, né, terrorista. Teve uma outra que a avó faleceu, enquanto ela chegou aqui, ela grávida, a avó lá faleceu. Então, às vezes a gente chega perto, as pessoas estão, poucos dizem ainda não entendem muito português, a gente não tem muito o que dizer, a gente dá um abraço, né? A gente dá um sorriso, a gente senta, a gente toma um chá com eles e ali a gente fala desse amor, a gente fala que Deus ama eles, que Deus se importa com a história deles e a gente está aqui também para servir naquilo que a gente pode. E eles têm reconhecido Deus através dos nossos gestos. Então, a gente pede realmente que todos os irmãos estejam orando pela vila, orando, né, por esse projeto que é bem desafiador, mas em todos os dias a gente tem visto o cuidado de Deus, a manifestação de Deus sobre a vida de cada um aqui. Que é um milagre todos os dias, pastor. Sim, eu imagino. E que quebra realmente essa resistência deles, eles vêm muito desconfiados, né? Sim. Pela história, pela dor, pelo sofrimento, pela maneira que são tratados lá, até pelo próprio semelhante, né? É o amor que quebra. Sim. Como é que essa barreira. Como é que funciona a Vila Minha Pátria? Por exemplo, vocês falaram, né, que essa família se despediu e tal, e foi, né, para outro lugar e tal. O que exatamente a Vila Minha Pátria faz? Ela traz o pessoal de fora, né? E depois, como é que vocês fazem para poder encaminhar? Como é que é feito esse trabalho, esse processo de poder estar interagindo eles agora no Brasil, questão de documentação, trabalho, moradia, novo tempo, nova história que eles vão estar reconstruindo e tal. Como é que vocês fazem, como é que é feito, melhor dizendo, esse trabalho aí de vocês? Quais os passo a passos aí que vocês seguem? Na verdade, assim, a gente não traz, né? Assim, eles chegam aqui no Brasil, geralmente eles saem de lá, eles conseguem o visto para o Brasil. Quando eles chegam no aeroporto, geralmente eles não têm um lugar para acolhida, eles não têm um endereço, não tem ninguém para acolher eles aqui. Então, o serviço de acolhimento, né, o posto que existe lá humanizado, eles fazem contato, geralmente com a coordenação do projeto, e eles solicitam uma vaga para encaminhar a família, né? Tendo a vaga, essas famílias são recebidas aqui. No período que eles chegam aqui, a gente orienta eles em relação à documentação, a gente faz toda essa parte, né, de assessoria, de agendamento dos documentos, oferece o transporte para levá-los para fazer os documentos. Muitos deles chegam com a saúde bem debilitada, como foi falado, então a gente encaminha para os atendimentos de saúde, a equipe aqui dá todo o suporte também, né, como a Helenice falou, a equipe da saúde sempre presta esse serviço. E aqui eles recebem um chalé, né? Nós estamos numa grande pousada, então nós temos vários chalés que são com suítes, né? Um quarto, um banheiro, eles recebem, cada família fica alojada em um chalé.
Nós temos aqui um restaurante, tem uma equipe da vila, né? Contratado por missões nacionais que cozinha, que prepara as refeições, que é para todos também. Então, a gente vive como comunidade aqui. E algumas coisas são comuns, né? Como restaurante, né? E eles também têm as salas de aula. Então, nós temos professores, temos missionários que estão aqui que dão aula de português para facilitar essa comunicação. Então, esse período que eles ficam aqui, geralmente 3 meses, mas a proposta que eles fiquem, se precisar, até uns 6 meses para esse momento inicial. Paralelo a isso, né, é feito contatos, né, através da coordenação do projeto com igrejas, né, principalmente as igrejas batistas, para a segunda fase, que a gente chama de interiorização, né, que são aquelas igrejas que vão dar esse suporte inicial a essa família, né, que vão ajudar com moradia, para ajudar que essas crianças sejam inseridas na escola, né, encaminhar para o mercado de trabalho. Então, assim, eles fazem aquele segundo momento. Aqui nós ajudamos mais inicialmente com a documentação, com o atendimento inicial de saúde e com o ensino da língua portuguesa, que é o básico que eles vão precisar. E aí a gente tendo esse apoio, né, da igreja, então essa família ela vai para a chamada que a gente colocou o nome de interiorização. Lá ele vai estar mais inserido, né, em todos os ambientes da sociedade, né. A gente tem casos aqui também, né? A gente teve caso, inclusive hoje a gente tem uma pessoa afegã que ela ainda está na vila, mas ela já está trabalhando, né? Tem umas empresas aqui no município que são parceiras do projeto e abriu as portas, né? Para contratar. Então a gente tem esse rapaz que ele é solteiro, então ele ainda está na vila e ele já está trabalhando, né? Então ele está no período de experiência, então a vila está dando esse suporte dele de moradia aqui, enquanto ele passa por essa experiência de trabalho. Se der tudo certo, ele foi efetivado, então a gente agora vai ajudar ele para os próximos passos, né? Nem todos que passam pela vila são interiorizados, né? Porque é algo voluntário, né? Aqueles que querem, falam, não, eu quero morar no Brasil, eu quero viver no Brasil. Então, a coordenação da vila faz esses contatos e essa mediação para tentar conseguir o apoio de uma igreja que a gente chama de igreja acolhedora ou apoiadora, que vai receber essa família e ajudar eles a serem inseridos no mercado de trabalho e dar continuidade à sua vida aqui no Brasil. Depois desse primeiro contato com a Alessandra, a gente manda, a Alexandra manda os documentos, fala que não tem problema de saúde, tudo isso ela, né, faz na primeira entrevista e eles são encaminhados para a saúde. Todos geralmente chegam com problema, né, de saúde, seja de ouvido, seja de pele, são vários, né? Até pelo processo que eles vêm passando, né? Sim. Desde que saíram de lá. E aí a doutora Érica dá procedimento, desde que chegam grávidos, a gente reinicia, começa do zero pré-natal, mesmo que ela já esteja com 8 meses, né? A gente começa do zero pré-natal. Os postos de saúde aqui são uma bênção, graças a Deus, essa cidade é uma bênção. E aceitou muito bem a gente, né? Os afegãos, e a gente dá continuidade, então, depois da primeira momento com a Alexandre, nessa questão de saúde. Quem precisa de dentista, depois precisa de pré-natal, né? E a vila dá todo esse suporte, né? Inclusive as grávidas têm os seus enxovais, da mamadeira até o sabonete, né? Tudo que precisa, fralda. Então a gente precisa desse apoio das igrejas, né? De enxoval para recém-nascido, de tudo que precisa um recém-nascido, porque elas, né? Então a vila dá todo esse suporte e a gente vai tratando da saúde, a coisa vai acontecendo. Sim. E em relação, assim, esse é o funcionamento básico da vila, né? Sim. Esse trilho. E a gente é mantido por toda a comunidade, né?
de servos do Senhor que tem nos ajudado, principalmente as igrejas batistas, né, que têm contribuído. Era exatamente essa pergunta que eu ia fazer para vocês, né? Em que, por exemplo, os nossos ouvintes, hoje nós estamos aqui com muitas pessoas plugadas com a gente no Brasil, fora do Brasil, que estão aí ouvindo vocês, inclusive algumas mandando recados aqui pra gente, como chegou aqui agora um recado dizendo assim, ó, surpreende, tá assim, aliás, Deus é tremendo, nos surpreende com milagres insondáveis. Chorei, me emocionei com o testemunho da missionária, linda história, e como Deus acolhe a oração de uma mãe. Deus é real. Sua irmã Lurdinha, lá de Picos, no Piauí, tá lá, ficou emocionada com a história da mãe, né, que estava orando pela filha, e no outro dia Deus respondeu através da vida de vocês. Então assim, nós estamos aqui com várias pessoas, né, que estão ouvindo a gente. Como que essas pessoas de repente podem, de alguma forma, além, claro, de estar orando por vocês, para que o Senhor continue dando graça, sabedoria, né, que consigam virar poliglotas, pelo menos, né, já esse ano mesmo, falar pelo menos aí uns 5 idiomas cada uma de vocês. Mas assim, além disso, em que essas pessoas poderiam estar ajudando, as pessoas que de repente pode ter aqui um empresário, alguém que sentiu no coração de alguma forma está ajudando a Vila Minha Pátria, em que essas pessoas, ou como essas pessoas poderiam estar ajudando vocês? Ou a Vila Minha Pátria, no caso? Então, como aqui nós acolhemos pessoas, elas moram aqui na vila, então toda ajuda é bem-vinda, né? Sim. Desde o item alimentício, como de higiene, de limpeza, são muitos os desafios, né? Nós estávamos aqui estava conversando com o chefe essa semana, ele falou que a gente estava gastando mais de 60 litros de leite por dia, né? Eita. Então, a gente tem esse desafio, né, da alimentação. São quantas leite, pessoas que tem mais ou menos aí? Por exemplo, a proteína. Hoje nós estamos com 123 acolhidos, fora a equipe, né? Sim. A equipe, nós estamos aí com quase 40 pessoas, né, da equipe, porque algumas pessoas estão de férias, de licença médica. Eu acho que umas 35 pessoas. A equipe toda mora aí, pode até confirmar aí pra gente. A equipe toda mora aí com você? Então, parte da equipe fica mora na base, né? A gente tem as casas dos missionários também na base. Sim. De alguns missionários. Então, assim, mas mesmo os que não ficam dentro da vila, no dia a dia elas estão aqui. Então a gente almoça aqui, a gente janta aqui na vila, né? Então a equipe, é porque a gente está num sítio. Então o sítio, ele não é no centro da cidade, ele é um pouquinho retirado. A gente está aproximadamente uns 6 quilômetros da cidade. Então quem mora fora vem, passa o dia na vila, não tem como ir e voltar, né? Passa o dia e depois vai para casa. Então, assim, hoje a gente está com uma média aí de umas 170 pessoas hoje aqui na vila, no total. Mas quando a gente está, às vezes até mais, às vezes menos, um pouco mais, a média é 180 pessoas. Não é um milagre? Quase 200 pessoas. Não é um milagre alimentar 180 pessoas diariamente? Diariamente, já pensou? O almoço são 4 refeições. Olha aí. Meu Deus. É Deus. É Deus, é verdade. Então, além assim, de itens de alimentação, de higiene, como a Lenice falou, né? A gente recebe muitas crianças, então fraldas descartável, as crianças que vão para a escola, porque aqui as crianças que estão na vila, elas são matriculadas também na rede pública de ensino. 28 crianças matriculadas, né? E como é que elas fazem nessa questão? Como é que elas fazem nessa questão de idioma e tal? Como é que elas fazem para poder estudarem e tal? Como é que é esse apoio de vocês aí? Exatamente. Aqui na vila elas têm as aulas de português. Então elas vão aprender, vamos dizer assim, o português básico para uma comunicação, né? Para comunicação. De cumprimento, se ela precisar de pedir uma ajuda para se comunicar, se ela está sentindo alguma dor. Então eles vão ter essas aulas de português inicialmente. Sim.
Então, as crianças, elas têm muito mais facilidade do que o adulto. Sim, então, assim, às vezes a criança, por 2 semanas na sala de aula, ela já consegue. E ajudam os pais. Elas ajudam os pais. Quando a gente vai na casa fazer alguma coisa, aqui no posto, nosso posto aqui dentro da vila, nosso ambulatório, as crianças que traduzem para os pais. Então, as crianças, elas são matriculadas. Então, a criança na idade, né, do ensino regular, a criança de 4 a 17 anos, todas são matriculadas, né, nas escolas do município. E é que o município, ele tem um serviço de transporte escolar que busca as crianças e leva e traz as crianças, né? Então, as crianças estudam. Então, assim, a gente precisa de itens de material escolar, né? E de enxoval de bebê, fraldas, higiene. E aí, assim, a gente tem uma equipe aqui de relacionamento da vila, né? Hoje é representado pela missionária Márcia Salgado. Então, todo o contato de doação passa por ela, porque ela consegue, né? Ela faz esse levantamento, o que é mais urgente, o que é mais importante no momento. Porque às vezes o irmão fala assim, hoje eu quero doar feijão, mas às vezes naquele dia a gente não está precisando do feijão, a gente está precisando talvez, né, do arroz, ou a gente está precisando do óleo, ou está precisando do trigo. Então é sempre bom fazer o contato, que aí vai ser direcionado o que é de maior necessidade naquele momento, né? Mas todos esses itens aqui para a vila. E também, claro, as pessoas que podem e têm disponibilidade de doar o serviço voluntário também é muito bem-vindo. Então, a gente tem pessoas que vêm para ficar uma semana, tem pessoas que vêm para ficar 15 dias, ou a pessoa está de férias, ela pode ficar um mês. Então, assim, ela de acordo com sua disponibilidade, né? Então, tem um processo que é feito. Ela tem que se inscrever no mínimo aí com 15 dias de antecedência, né, para o processo correr, e depois ela vai receber todas as orientações como é feito, né, esse processo do voluntariado. Tudo isso está no site de missõesnacionais.org.br. Sim. Isso, e tem o e-mail da vila também, que a pessoa pode mandar qualquer dúvida que ela tiver, ela pode estar ligando, né? Que é vilamiapátria @missõesnacionais.org.br também. Ela pode estar enviando e-mail, né? Solicitando mais informações. O voluntário, pastor, precisa entender o seguinte: às vezes você se inscreve, né, para vir, aí você é advogado, você é cozinheiro, você é secretário. O voluntário, ele faz o que for necessário. Né? Às vezes a gente não vai chegar aí a atuar na especialidade dele, né? Somente na especialidade nem sempre dele. Sim. Exatamente. Entendi. Então o voluntário precisa entender isso. Eu já atuei em várias áreas aqui. Hoje estou mais tempo na saúde porque a necessidade é grande nessa área. Mas o voluntário precisa vir entendendo que ele pode fazer uma limpeza no chalé, como nós já fizemos, eu, Alexandre, e Fabíola e Jennifer, e lavar a louça na cozinha, e varrer, e limpar, e sair com gente para o hospital. E é uma série de fatores, uma série de coisas que você pode fazer com o voluntário. O voluntário é aquele que se disponibiliza. Sim. A única diferença é que a gente tem vínculo empregatício, mas ele é um missionário, ele atua, ele vem como missionário. Por isso que é bom que o voluntário entenda, então vou lá passar uns dias, né? Então ele vem sabendo que ele vai ser pedra 90. Conhecimento. Vai ser um pedra 90 aí, né? Vai ser, com certeza. Vai sair daqui abençoado. Amém, em nome de Jesus. Não vai só abençoar, né? É verdade. Vai ver. Eu acredito que. Uma coisa é certa, pastor Elber. Se vir aqui, você não vai sair da vila sem tomar pelo menos uma xícara de chá. Olha aí. Direto, é um chá afegão. Chá diferente. Uma pergunta para vocês. Esse povo que está aí com vocês são de quais países, no caso, ou quais regiões do mundo aí que vocês têm acolhido aí? Atualmente, o grupo que está aqui, todos são afegãos, eles são do Afeganistão, mas nós já recebemos aqui uma família iraniana. Já recebemos também uma família paquistanesa que já esteve aqui com a gente, mas como o fluxo agora, o maior fluxo de pessoas que têm chegado aqui na região de São Paulo
né, são afegãos, e como a gente já tem um grupo, eles têm priorizado encaminhar pessoas afegãs, né? Até porque, assim, eles têm uma cultura bem específica, né? Sim. Não é uma cultura homogênea, né? É heterogênea, porque é como se o Afeganistão tivesse várias culturas dentro do próprio Afeganistão também, né? Sim. Então eles têm alguns costumes diferentes dentro do próprio Afeganistão, assim como o Brasil também tem, né? Região do Nordeste, do Sul, Centro-Oeste, diferencia entre eles também. De etnias, né? Então, assim, é uma cultura muito bonita, muito diversificada. Uma característica desse povo muito marcante é a hospitalidade. Eles são diferente, que às vezes a pessoa tem aquela ideia, né? A pessoa que vem desse contexto de perseguição, de guerra, então às vezes a pessoa fica um pouco receosa, mas muito pelo contrário. Quando eles chegam aqui, eles tentam se aproximar também da nossa cultura, né? Mas o que a gente percebe neles é essa questão dessa hospitalidade. Eles são muito hospitaleiros. Gostam então, que a gente vá na casa deles. Então, se um afegão te convidar para ir à casa ou para sentar com ele, geralmente eles sentam aqui na grama, eles gostam de colocar seus tapetes, eles gostam de tomar o seu chá à tarde. Então, se ele te convidar, é porque ele te considera. Então, assim, não se deve recusar, né, um convite para sentar, para tomar um chá, nem que você não vai entender tudo que ele está falando, mas você vai participar desse momento dele ali. Então, eles se sentem honrados quando você aceita o convite de poder participar com eles de um chá. Legal. Então, o chá, já vou falando, é sem açúcar. Sem açúcar, porque tem missionário que fala, eu só tomo com açúcar. Não, quando você tá na cultura pegando, tome chá sem açúcar. Que legal. Mas, meninas, eu quero muito agradecer a participação de vocês. Olha, já são 11 horas e 30, a hora voou. 11 horas e 34 minutos já, né? E que peninha que a nossa hora voou. Mas antes da gente encerrar, eu quero também saber de vocês como é que fica a questão da pregação do evangelho, né, para essas pessoas, né? Se vocês já tiveram aí durante esse um ano de história, né, da Vila Minha Pátria, vocês já tiveram pessoas como a Mona, né, que se converteu, que tá aí hoje, mas assim, vocês já tiveram outras pessoas que também se converteram ao evangelho e hoje, né, que de repente vocês, quando essa pessoa chegou, talvez vocês olharam para ela e disseram assim, bicho, essa aí é radical, essa aí vai ser difícil, né? Mas se converteu, e se tem, né, esse caso, porque assim, esses casos mesmo, né, de conversão e tal, até porque elas não estão, né, porque elas estão aí que elas são obrigadas a serem evangélicas, pelo menos desculpa, foi o que eu entendi. Exatamente. Aí que vocês, né, falaram, não é que porque elas foram acolhidas aí, que elas são obrigadas a confessar, porque dessa opressão elas já saíram, né? Elas já vieram. Então, assim, como é que é isso? Eu queria que vocês contassem, né, pra gente bater, ser o nosso último assunto aqui nesse momento. Contem pra gente uma experiência que vocês tiveram, que marcaram a vida de vocês, de pessoas que se converteram aí dentro. Se for possível. Então, aqui, quando eles chegam, eles sabem que é um projeto, né, cristão, né? Com base, né, cristã, e que eles são livres, né, aqui para praticarem a sua religião, ter a sua fé. Aqui dentro da vila a gente tem um espaço onde a gente se reúne, né, enquanto igreja, enquanto grupo, a gente tem os cultos, nos domingos a gente tem também durante a semana, e alguns deles têm frequentado. Isso é voluntário, né? Aqueles que chegam lá, eles participam, e sempre na medida do possível a gente tem alguém na tradução para auxiliar na comunicação, mas a gente percebe que eles têm esse interesse. O que também é bem interessante a gente falar aqui, a gente está com um público que é um público que eles fazem questão de demonstrar sua fé. São pessoas
pessoas religiosas, né? Sim. Então, são pessoas que eles têm uma rotina de oração, de culto, né? Então, a gente percebe e vê que eles têm uma prática de culto, às vezes, de 5 vezes ao dia, né? Então, é algo assim comum na religião deles, que deixa pra gente também um exemplo. Sim. Então, eles são muito focados nessa questão. Em relação independente da circunstância. Pois aquele horário é sagrado. Isso. Inclusive, a gente teve uma experiência aqui de uma jovem que foi ser matriculada e o pai não queria deixar ela ir para a escola porque ela tinha um horário de oração no horário que seria o horário da aula, porque ela foi matriculada para tarde, o horário dela de oração era, acho que às 13h30, alguma coisa assim, era depois do horário que ela estaria na aula. Então, como ela já era uma adolescente, o pai ficou meio resistente. Então, foi conversado, foi à escola, explicamos, a escola cedeu uma sala, onde essa jovem, com a permissão dos professores, né, que sabiam, ela se retirava sempre naquele horário para fazer suas orações. Então, assim, a gente respeita isso, essa diversidade, a religião, a fé deles, então a gente tem isso em mente, né? E nós temos o nosso culto também, então, assim, alguns participam, nós já tivemos experiência aqui de alguns que já até, assim, nos solicitaram para ir à igreja com a gente, esses que voluntariamente também se manifestam, eles vão à igreja com a gente, então isso é muito tranquilo, e a gente mantém esse respeito entendendo isso. A gente teve uma experiência aqui de uma pessoa que ela, no momento aqui, ela teve a notícia, né, que o filho dela, que estava no outro país, tinha sofrido um acidente. E quando ela soube, ela ficou muito abatida, a equipe toda, né, se mobilizou a orar por esse rapaz que estava em coma, né, ficou inconsciente, internado, e toda a equipe começou então a orar, né, por essa família e pela cura desse rapaz, né. E aí a equipe, alguns missionários estavam se dando todo o apoio, porque ela já não descia para se alimentar no restaurante, não participava das aulas. Então o pessoal começou, né, ir à casa dela, ajudar ela, assim, dando esse apoio que ela estava precisando naquele momento. E, passado alguns dias, ela procurou alguém da equipe e ela relatou, né, que ela teve uma experiência. Ela disse que Jesus apareceu no quarto dela, numa madrugada, e Jesus falou com ela. Foi algo, assim, muito impactante, né, para todos nós, porque, como a gente disse, a gente respeita, né, a religião, essa diversidade. Nós estamos fazendo o nosso papel aqui de mostrar o amor de Deus através das nossas ações. Temos orado por eles para que o Senhor se revele. E, literalmente, houve uma manifestação sobrenatural que ela teve uma experiência. Ela falou que Jesus apareceu para ela. E ela, muito comovida, ela falou: eu preciso saber mais de Jesus, eu quero conhecer mais sobre Jesus. E, inicialmente, o esposo dela era bem resistente, né, em relação, assim, a questão de falar de Jesus, né? E ela pediu que não fosse falado para o esposo da decisão dela, e a equipe respeitou isso, continuou acompanhando ela. Então, essa moça, ela teve essa experiência, depois também o esposo teve, né? E hoje a gente tem essa experiência, né? A gente não pode dar muitos detalhes, né? Até para proteger essa pessoa, né? Mas, assim, Deus tem se manifestado. A gente teve outros relatos também de pessoas que pediram a Bíblia para o missionário deu a Bíblia, né? E ele falou assim: eu gostaria de conhecer esse Jesus que você conhece, porque a forma que você age, eu quero conhecer esse Jesus que você serve, né? Falou que é diferente, falou para um missionário aqui. E aí esse missionário foi e deu a Bíblia. Ele falou que era uma Bíblia em inglês. Esse missionário foi, comprou essa Bíblia e deu para esse rapaz. Ele começou a ler. E depois ele procurou esse missionário e falou: olha, eu quero conhecer mais desse Jesus, porque eu li aqui nesse livro, e que foi em João, né? Quando ele leu lá em João, quando diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele falou, quando ele leu esse texto, o entendimento dele abriu, os olhos dele se abriram, ele falou que ele queria esse caminho. E ele queria esse caminho, e ele então
pediu mais explicações. Então, assim, ele, né, estava sendo acompanhado por esse missionário a pedido dele. Então, o que tem sido feito aqui é a graça de Deus tem se manifestado, o Senhor literalmente tem se revelado, e à medida que eles têm tido essa experiência pessoal com Deus, eles chegam para o missionário e eles pedem mais esclarecimento, né? A gente pega com a vida, pastor, e com o amor. Quando leva para o pronto-socorro, quando ajuda, quando vai para o posto. Eu estava no posto esses dias e a menina falou, Serenici, quem me chama de Serenici? Serenici, preciso orar. Estava na hora dela fazer a oração dela. Eu falei, ixi. Eu falei, vai. Aí eu fui lá no posto, pedi a salinha das crianças, para ela colocar o paninho dela, e ó, vai para lá. Tapetinho, ela não estava com tapete, ela pegou o paninho porque ela só tinha paninho. Ela levou, porque deu a hora e a gente ainda estava lá, né? Sim. Então, ele nos ama muito e a gente os ama com o amor de Jesus. Amém. A gente aqui pega com a vida, porque não pode sair, né, falando e pregando mas a gente prega com a vida. E isso tem feito a diferença, porque é o amor de Cristo que nos constrange, que está constrangindo a eles. Sim. Não é? É isso que a gente espera. Não é? Essa semana nós fomos convidados, um grupo, né, foi convidado por um grupo de alunos que se formaram, fizeram a formatura do primeiro módulo, né, das aulas de português. Então eles, como eu falei, são muito hospitaleiros, eles fizeram um jantar e convidaram os professores. Tudo acaba em festa aqui. Tudo é festa. Festa e aí, a gente foi. E aí, bem interessante, quando a gente chegou lá no salão, né, que eles tinham preparado, porque o tempero afegão, assim, é uma comida maravilhosa. Para quem gosta daquele sabor mais picante, com bastante pimenta, com bastante condimento, eles gostam de coisas bem... essa comida, né? Assim, até o cheiro, né? É bem aromatizado mesmo. E aí, quando a gente chegou sentado conversando e tal, de repente, a música, soltaram um louvor. Aí eu olhei assim para um, olhei para o outro, falei, quem é o DJ da noite? Quem é o DJ? Aí eu perguntei para a missionária, foi você que colocou lá? Ela falou assim, não. Aí o outro falou, foi você? Não. Aí ficam todo mundo querendo, curioso para saber quem, né? Que era um louvor. Aí alguém foi e falou assim, não, um afegão falou assim, eu coloquei a música, né, sobre Massi, né, sobre Jesus. Ele falou, eu coloquei uma música sobre Jesus, porque eles sabem que nós somos cristãos e eles nos receberam com louvor. E aí a gente ficou assim, né, maravilhados. E o repertório rolou lá, vários louvores, né, e vários ritmos, né? Legal. Mas eles colocaram louvor. E na hora do jantar, um dos estavam lá, ele levantou e foi e pediu, né, um missionário, e falou assim, pediu para ele orar antes da refeição. Então, assim, foi muito, muito bonito. E isso é muito recorrente, né? Quando às vezes eles convidam para ir à casa deles, a gente vai. E chega na hora da refeição, eles pedem pra gente orar. Então, a gente tem tido, assim, essas experiências aqui, que tem sido algo que a gente tem visto manifestando a graça de Deus, que realmente não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus que tem se manifestado. E a gente só está aqui para presenciar o que Deus tem feito. Né? A equipe da saúde tem preservado também, tem procurado fazer isso, orando por eles. Eu quero pedir aos irmãos que nos ajudem. Desafiei 2 famílias, essa que eu falei primeiro, que só um milagre pode trazer, né? E uma outra família que está, os filhos e a esposa não estão. Ele tem sofrido muito com isso, porque lá foi proibida a emissão de passaporte e também não está saindo visto, né, no Irã. Isso devido ao terrorista, né? Ao grupo terrorista. Então eu falei, você acredita em milagre? Ele falou assim, eu acredito, Lenice. Ele falou que ele está pedindo que você levante-se de madrugada e ore. Amém. E você, todos os dias nós vamos orar. Nossa equipe aqui vai orar todos os dias pedindo ao Senhor Jesus que faça esse milagre, porque só um milagre pode trazer essa família dele, viu? Então eu queria pedir que todos os irmãos que estejam nos ouvindo, orem por isso. Porque eu mandei o desafio. Obra, né? Jesus faz porque eu prometi. Sim. Né? Eu tenho certeza que se você orar ao Senhor Jesus
Ele vai fazer esse milagre. Oro, vou à casa das pessoas e oro, quando vou levar medicamento, quando vou levar alguma coisa, a gente oro com as grávidas, oro depois que tiveram o neném, e eles aceitam, né? Sim. Então, é assim que a gente tem que pregar. Amém. Orem, por favor, por isso. Por favor. Então tá aí, os nossos intercessores. Até vou filmar no dia que chegar essa família para mandar para vocês, né? Porque Jesus vai fazer essa obra. Amém, eu creio também. Ele vai trazer essa família, porque vai ser o desafio que eles estão enfrentando aqui. Sim. Os nossos intercessores. Foi um desafio. Aos nossos intercessores de plantão, então aí, tá aí, ajudem-nos, né, em oração para que a gente consiga, em nome de Jesus, para que as portas se abram de alguma forma lá e eles possam vir, né? Essas famílias possam vir, essas pessoas possam vir, né? E aqui elas possam reconhecer, né? Que de fato foi Maci, é assim? Maci, quem trouxe-os aqui para cá, né? E esse milagre, em nome de Jesus, foi feito através do nosso Jesus Cristo, né? E que eles reconheçam isso para a glória de Deus. Gente, eu antes de encerrar aqui, deixa eu só ler uns recadinhos. Tem muitos recados chegando, não sei se vocês depois vão continuar ouvindo a rádio. Manda um recado aí pra mim. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir a rádio, mas eu quero dizer o seguinte, para as pessoas que estão nos ouvindo, vocês podem também assistir daqui a 1 hora, vai estar no YouTube também, tá? Esse bate-papo, vocês vão conhecer aqui as nossas missionárias, né? Vai estar em todos os podcasts também e lá no nosso WhatsApp, no nosso site, se você quiser também ouvir mais uma vez esse bate-papo aqui com as nossas missionárias que estão lá na Vila Minha Pátria, lá em Morungaba, São Paulo, né? Contando-nos aqui essas histórias, as experiências maravilhosas que elas têm tido por lá, né? E seria muito bom se você que puder, você que pode, né? Vai lá, passa uns dias, passa o fim de semana, passa 15 dias, 30 dias ajudando esse povo, que você também vai sair de lá impactado e maravilhado, né? Com essa experiência, com esse lugar, né? De experiências tão maravilhosas onde elas estão. Bom, a Vera Magalhães, ela tá dizendo assim, graça e paz. A Vera, ela tá lá em Juazeiro do Norte, no Ceará. Ela é da primeira, da convenção lá do pastor Washington e a irmã Fátima, e ela falou que isso há 25 anos já, né? E ela falou, Deus abençoe as suas vidas. Estive lá na Tenda da Esperança, sonho conhecer a Vila Minha Pátria. É o que está dizendo aqui a nossa querida Vera Magalhães. Quem também passou por aqui e fez um comentário legal que eu achei foi o Lindovan Alencar. Ele está dizendo assim, como Deus é lindo. Tem muitos dos que são acolhidos que nunca entenderão o rebuliço que Deus faz para dizer que o ama. Quanta gente envolvida, que Deus continue abençoando estas meninas. Abraços aí, é o que o Lindomar mandou dizer aqui para vocês, viu? E a Elizabeth Guimarães, ela tá dizendo assim, quantas experiências maravilhosas. Poderíamos passar o dia todo ouvindo. Este é um lugar santo, eita glória. Aí a Elizabeth Simão, ela diz assim, falo de Porto Velho, Rondônia, né? E tá dizendo, sou batista. Helenice, eu te amo, minha irmã, e tenho muito orgulho de você. Minha irmã de sangue. Isso, a Elizabeth Guimarães, né? Que passou aqui e mandou recado aqui para vocês também. Deixa eu ver quem mais. A Luciana Gomes, lá em Belém do Pará, ela está dizendo assim, vamos orar sim, irmãos, pela emissão de passaportes. Deus abençoe as missionárias, lindo trabalho, glória a Deus. Deixa eu ver quem mais passou por aqui. Bom dia, pastor Welber, queridas missionárias, que belo testemunho dessas irmãs. Sou parceira da Vila Minha Pátria e grata a Deus por nos permitir participar do que Ele está fazendo no mundo. Dê um abraço em Fabiola e toda a equipe. É a Marta Cabral, que está lá em Gandu, mandou aqui para vocês também. Muito bem. Gente, eu quero muito agradecer a presença de vocês. Obrigado por disponibilizar esse tempo, né? Sabemos que a vida de vocês aí é muito corrida, muito, né, disputada. E nós queremos muito agradecer esse tempo aqui com vocês, agradecer por atender esse convite. Espero em breve vê-las mais uma vez, para a gente poder estar sabendo das novidades, o que a Vila Minha Pátria, né, tem feito aí de bom. De repente
outras vilas Minha Pátria no Brasil, né? De repente, não sei como é que tá esse projeto aí, né? Se tem previsão para inaugurar outros vilas Minha Pátria aí em outros lugares aí do Brasil, né? Não sei se isso também está dentro de estudos ou de expectativas, ou até mesmo de aumentar a Vila Minha Pátria aí em Morungaba, né? De repente ir para lugares maiores, não sei se tem como expandir a Vila Minha Pátria aí onde vocês estão, mas assim, em breve eu creio que a gente vai estar conversando novamente, né? Pra gente saber de mais novidades de vocês. Então eu queria devolver a palavra para vocês para que vocês pudessem fazer aí as suas considerações finais. Quero mandar um abraço para minha família, meus amigos, minhas ovelhinhas lá de Juazeiro do Norte e no Rio Grande do Norte, em Currais Novos, pessoas que estão nos ouvindo. Agradecer aos irmãos, porque sem as suas orações e contribuições e participação, direto ou indiretamente, você pode participar, a gente não consegue ficar. Porque isso aqui é um trabalho realmente que desafia o inferno, né? O Senhor trouxe essas pessoas de lá para que eles aqui fossem abençoados, conhecessem, né, o verdadeiro Salvador, né, aquele que trata com amor e não com ódio, não tem discurso de ódio. A diferença grande é essa entre Jesus e aquela outra pessoa, né? Sim. Então é que a gente conheça realmente, né, a oração e a participação ativa, seja para um dia, seja para uma semana, seja para um ano. O voluntário é muito bem-vindo. E dá um beijo para minha mãe, para meus irmãos, meus amigos, como diz lá no Nordeste. Tá bom? Repete aí, como diz o Nordeste, curtou. Repete o que diz no Nordeste. Um cheiro no oi. Um cheiro no oi. Tá certo. Muito bom. Obrigado. Valeu, eu que agradeço, Alexandra. Também quero agradecer o convite dos irmãos aí da Rede 316, agradecer os que têm participado ativamente da obra do Senhor, orando, contribuindo e agora conhecendo um pouquinho mais sobre a vila, e você também possa fazer o esforço de conhecer, né? De repente montar uma caravana aí na sua igreja, um grupo. Faça contato, saiba mais sobre, né, como é possível ajudar, continue orando por nós e agradecer a minha igreja, né, lá no Espírito Santo, que tem orado, que tem nos apoiado aqui no campo, a minha família, a minha filha Samila, meus pais, todos que estão acompanhando a gente. Maravilha. Vou mandar um beijo para minha sobrinha Isabelle, que é excepcional, com certeza ela está me ouvindo. Isabelle, Davi, Laurinha, um beijo grande da tia. Muito bem. Gente, e assim, então a gente conversou com Alexandra Alves e Helenice Guimarães, ambas missionárias lá em Morungaba, lá na Vila Minha Pátria, com essas experiências maravilhosas, e essa foi a nossa quarta missionária. Meninas, obrigado mais uma vez, que Deus continue abençoando e guardando a vida de vocês, não é? E que os projetos continuem sendo visitados pelo Senhor Jesus, e até a próxima, viu? Muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui com a gente. Muito obrigada. Deus abençoe. Vem pra vila, você também. Vem. Gostei, boa. Abraço, muito bom. Olha, gente, 11h55 em Brasília, e esse foi a nossa quarta missionária. Tem mais, meninas? Deus abençoe vocês. Esse foi a nossa quarta missionária, quarta-feira que vem, permitindo Deus. Valeu, tchau, tchau. A gente vai estar de volta, então. Valeu. Quarta-feira que vem a gente vai estar de volta com mais um quadro, mais missionários, ou mais uma missionária ou missionário batendo papo aqui com a gente conhecendo essas experiências maravilhosas desses missionários espalhados aí por este planeta de meu Deus. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária aqui na Rede 316.